No exército alemão havia muitos que não estavam tão envolvidos na ideologia de Hitler, mas a SS era algo diferente, um grupo fechado que estava o tempo todo ligado ao nazismo. Eles respondiam diretamente a Himmler, e o que buscavam eram rapazes alemães que estivessem prontos para dar a vida pelo país. Para entrar, era preciso medir pelo menos 1,70 m e ter menos de 23 anos. Além disso, tinham que apresentar documentos com o histórico familiar desde o século XVIII para provar que vinham de sangue ariano puro. Era um grupo tão fechado e tão apagado do mapa depois do fim da guerra que apenas aqueles que passaram por lá sabem bem o que era. Já se passaram 80 anos desde que o regime nazista caiu e quase não resta ninguém dos que vestiram esse uniforme. O que foi feito desses últimos soldados da SS que conseguiram chegar vivos ao final e como eles passaram seus últimos anos? O último soldado de Brody. Jaroslav Hunka nasceu em 1925, em uma região que na época fazia parte da Polônia e que agora fica dentro da Ucrânia. Adolescente, em plena guerra, ele decidiu se voluntariar para a divisão Galicia, uma unidade militar montada pelos nazistas com ucranianos que queriam conter o avanço soviético. Essa divisão acabou sendo incorporada às Waffen-SS. Durante seu treinamento, ele foi visto em fotos em locais como Munique e Neuhammer, vestido com uniforme e em formação. Em 1944, quando sua divisão foi enviada para defender a cidade de Brody, eles foram feitos em pedaços. Dos 15.000 que começaram, apenas 3.000 restaram. Com esses poucos sobreviventes, eles se reorganizaram na Eslováquia. Lá, encarregaram-se de deter os partisãs que haviam se levantado contra os alemães. Depois, eles foram enviados para a Eslovênia, onde voltaram a combater as forças de Tito. Nessa época, Himmler elogiou publicamente a unidade, proferindo frases onde falava sem filtros sobre as mudanças que, segundo ele, eles haviam trazido à região. Após a derrota alemã, Hunka acabou no Reino Unido. Ele se juntou a associações de ucranianos que haviam se estabelecido lá após o conflito. Casou-se em 1951 e, em 1954, mudou-se para o Canadá. Em Toronto, ele formou família, teve 2 filhos e se integrou na comunidade ucraniano-canadense. Começou a trabalhar no setor aeronáutico e chegou a ser inspetor em uma empresa conhecida por fabricar aviões. Mais tarde, ele e seus filhos financiaram um fundo de pesquisa sobre temas religiosos ucranianos em uma universidade local. Já aposentado, Hunka tornou-se muito ativo dentro dos círculos de ex-combatentes ucranianos. Participava de eventos, doava dinheiro, assistia a marchas, escrevia textos e até mantinha um blog onde falava de suas memórias. Em uma dessas entradas, ele contava que os anos em que esteve com a divisão nazista haviam sido os mais felizes de sua vida. Falava de festas, caminhadas, amigos e tardes agradáveis em parques elegantes. Em outro momento, ele comparou o destino dos veteranos de sua divisão com o dos judeus que viveram na diáspora, dizendo que ambos os grupos haviam sido expulsos de sua terra. Em 2022, aos seus 97 anos, Hunka apareceu na televisão enquanto protestava contra a invasão russa à Ucrânia. Ele ainda continuava participando de atividades e opinando sobre a atualidade. Em 2023, gerou-se um escândalo internacional quando o presidente da Câmara dos Comuns do Canadá o convidou ao parlamento para receber uma homenagem. Justo nesse dia, o presidente ucraniano Zelensky estava de visita e Hunka foi apresentado como um veterano que havia lutado pela Ucrânia contra a Rússia. Todos aplaudiram, inclusive Zelensky, sua esposa e o primeiro-ministro Trudeau. Depois, soube-se que Hunka havia feito parte das Waffen-SS. Aí tudo explodiu. Organizações judaicas, meios de comunicação de todo o mundo, políticos, embaixadas, todos saíram a criticar a homenagem. Foi recordado que a divisão Galicia, onde Hunka havia estado, foi acusada de participar em massacres de civis na Polônia e na Ucrânia. Embora ele pessoalmente nunca tenha sido acusado, o vínculo com essa unidade bastou para gerar indignação. Alguns grupos neonazistas, inclusive, deixaram flores em um monumento no Canadá, agradecendo-lhe pelo seu passado. A universidade que recebeu dinheiro de sua família cancelou o fundo e devolveu tudo. Trudeau teve que sair para pedir desculpas. O presidente do parlamento que organizou a ovação acabou renunciando.
A Polônia pediu que o extraditem pelo que fez durante a guerra, e a Rússia o incluiu na lista de procurados por genocídio. Inclusive enviaram seu nome para a Interpol. Mas no meio de tudo isso, Jaroslav Hunka, com 100 anos recém-completos em 2025, continua em sua casa no Canadá. Vive tranquilo em North Bay, aparece em atos públicos da comunidade ucraniana e ainda dá entrevistas. Não tem nenhuma condenação e nunca passou por um julgamento. Continua sendo o mesmo a quem aplaudiram de pé sem ter revisado nada. Klaus Barbie, o carniceiro que nunca baixou a cabeça. Klaus Barbie nasceu em 1913, em uma cidade alemã perto de Bonn. Sua ideia inicial era estudar teologia, mas a morte de seu pai mudou tudo. Em 1935, com 22 anos, ele entrou para a SS e começou a trabalhar para o Serviço de Segurança do Regime. A princípio, foi treinado como interrogador. Essa formação ele acabou usando durante anos, com consequências brutais. Quando a Alemanha ocupou os Países Baixos em 1940, ele foi enviado para Amsterdã para tarefas de inteligência. 2 anos depois, foi transferido para a França. Primeiro passou por Dijon, mas logo terminou em Lyon. Lá foi nomeado chefe local da Gestapo. Desse posto, organizou prisões, torturas, deportações. Ganhou o apelido de o Carniceiro de Lyon. As cifras oficiais falam de mais de 4.000 pessoas assassinadas e uns 7.500 judeus deportados sob seu comando. Entre suas ações mais conhecidas está a batida em um lar de crianças refugiadas em Isieux. Capturou 44 menores e 7 adultos. A maioria foi enviada para Auschwitz. Morreram assim que chegaram. Outra de suas vítimas foi Jean Moulin, um dos líderes da resistência francesa. Barbie o interrogou durante 3 semanas. Moulin nunca falou. Morreu pelas torturas antes de ser transferido para a Alemanha. Barbie deixou Lyon em 1944, apenas um mês antes da chegada do exército americano. Voltou para a Alemanha e continuou em combate até o final da guerra. Depois desapareceu. A França o incluiu em sua lista de criminosos de guerra. A ONU também o procurava. Foi detido pelo menos 2 vezes, mas ninguém o reconheceu. Em 1946, já usava um nome falso e vivia em Marburg. Trabalhava com outros nazistas para tentar se reorganizar. No ano seguinte, um agente do exército americano o encontrou. Em vez de prendê-lo, o recrutaram como informante. Até 1951, ele passou informações sobre os franceses, os soviéticos e sobre grupos anticomunistas. Quando a França pediu sua extradição, os americanos se recusaram. Temiam que Barbie soubesse demais. Decidiram tirá-lo do país. Nesse mesmo ano, organizaram para ele uma saída secreta para a América do Sul. Foi parte da chamada Rat Line. Com passaporte falso, ele se instalou na Bolívia com sua esposa e seus filhos. Mudou seu nome para Klaus Altmann. Enquanto na França era julgado à revelia e condenado à morte, ele montava negócios em La Paz, vendia armas, fazia contatos políticos e se tornou um empresário com passaporte diplomático boliviano. Durante mais de 2 décadas viveu tranquilo. Inclusive pôde viajar para a Europa e Estados Unidos sem problemas. Em 1971, um casal de caçadores de nazistas, Serge e Beate Klarsfeld, descobriu sua identidade. Eles o localizaram no Peru e lançaram uma campanha para levá-lo a julgamento. Barbie voltou para a Bolívia. O governo militar o protegeu. Permaneceu lá até 1980, quando esse regime caiu. Em 1983, foi preso e enviado para a França. Foi julgado pela batida em Isieux e por outras deportações organizadas em Lyon. Não foi acusado pela morte de Moulin. No julgamento testemunharam várias pessoas, entre elas Sabine Slatin, a fundadora do lar infantil, e Lea Feldblum, a única sobrevivente das crianças deportadas. O processo foi acompanhado por toda a França. Não era apenas um julgamento a um homem, mas também a uma época. Em 1987, ele foi declarado culpado. Recebeu prisão perpétua. Nunca pediu perdão. Disse que estava orgulhoso de ter comandado o que considerava a melhor unidade militar do Terceiro Reich. Klaus Barbie morreu na prisão em 1991 de câncer. Não deixou declarações finais. Nunca mudou sua versão. O que falou tarde demais. Günter Grass nasceu em 1927 em Danzig. Quando tinha 17 anos, foi enviado para o exército e acabou em uma divisão das Waffen-SS. Mas isso ele nunca contou.
Enquanto construía sua carreira como escritor, essa parte de seu passado ficou enterrada. Em 1959, publicou seu primeiro romance e, com o tempo, se tornou um dos nomes mais importantes da literatura alemã. Ganhou prêmios, dava palestras, opinava sobre política, tornou-se uma voz crítica contra o autoritarismo e o nazismo, mas durante décadas jamais disse que havia estado na SS. Não foi até 2006, pouco antes de lançar sua autobiografia, que ele revelou. Em 1944, havia estado na divisão Frundsberg, mas, segundo ele, não atirou nem participou de combates sérios. Assim que ele disse isso, o escândalo explodiu. Leitores, críticos, colegas, todos reagiram. Alguns o defenderam por ter confessado, outros o acusaram de hipócrita por ter se calado por tanto tempo. Desde então, seu silêncio foi tão comentado quanto seus livros. A Alemanha inteira discutia se ele ainda tinha autoridade moral para falar do passado nazista depois de ter ocultado o seu próprio. Ele disse que foi por vergonha, que seu papel foi irrelevante, mas o tema o perseguiu até sua morte. O curioso é que alguns, como o editor Klaus Wagenbach, asseguraram que Grass já havia contado isso em particular nos anos 60. Outros o defenderam por sua pouca idade ao entrar, como Salman Rushdie ou Vargas Llosa. Ele mesmo dizia que foi arrastado pela sedução de poder que afetou muitos jovens de sua geração. De qualquer forma, o dado não estava em seus discursos, nem entrevistas, nem livros, e quando o revelou, mudou para sempre a imagem que muitos tinham dele. Apesar do escândalo, sua carreira seguiu. Ele ganhou o Nobel de Literatura em 1999. A Academia Sueca o elogiou como um autor que contava as verdades incômodas da história com ironia e criatividade. Ele também foi parte do movimento alemão que se propôs a enfrentar e processar o passado do nazismo. Publicou mais livros, participou de debates e não deixou de falar. Mas seu nome ficou atrelado àquele longo silêncio. Em 2012, ele voltou ao centro da polêmica com um poema que criticava a política israelense. Israel o declarou persona non grata. Ele se defendeu dizendo que tinha direito a opinar, como qualquer um. Enquanto isso, ele continuava sendo convidado para eventos, premiado, e seus livros seguiam em circulação. Em seus últimos anos, escreveu, opinou e se manteve presente na cena pública. Nunca mudou sua versão sobre o que fez com 17 anos, mas também não conseguiu que as pessoas o esquecessem. Ele morreu em abril de 2015, aos 87 anos, em Lübeck, por uma infecção pulmonar. Foi enterrado em uma cerimônia privada em Bellendorf, o vilarejo onde vivia há 2 décadas. Em sua morte, falou-se mais do que ele calou do que ele escreveu. Foi homenageado por muitos como um dos grandes autores do século XX, mas também criticado por ter demorado tanto para contar sua história. Seus arquivos pessoais passaram para instituições culturais e sua casa em Lübeck se transformou em museu. Lá se conservam seus desenhos, esculturas, livros e gravações. Seu legado segue vivo, embora dividido. Para alguns foi uma consciência crítica da Alemanha. Para outros, um símbolo de dupla moral. Ninguém o ignorou. Nunca foi julgado nem acusado de crimes, mas esse passado o acompanhou até o último dia. Entre a SS e o mural, Bernhard Heissig. Bernhard Heissig nasceu em 1925. Quando tinha 17 anos, alistou-se como voluntário nas Waffen-SS. Serviu na frente oriental durante a fase mais sangrenta da guerra. Em suas memórias, ele escreveria mais tarde que havia visto coisas que marcaram sua forma de pintar para sempre. Quando a guerra terminou, ele foi feito prisioneiro e passou um tempo em cativeiro. Ao contrário de muitos outros, não foi para o Ocidente. Voltou para a Alemanha, mas para o lado socialista. Ali começou do zero como artista. Durante os anos 50, foi ganhando espaço na RDA. Pintava murais, quadros históricos, cenas do antifascismo oficial, mas também retratos sombrios e figuras deformadas. Embora seguisse a linha do realismo socialista, suas obras eram mais inquietantes que propagandísticas. Ele era um dos poucos que havia estado nas SS e ainda assim conseguia ascender dentro do sistema comunista. Nunca negou seu passado, mas também não o promovia. Dizia que preferia que sua pintura falasse por ele. Alguns colegas o acusavam de ambiguidade, outros o respeitavam por não esconder o que havia sido. Nos 70 e 80, já era um dos artistas mais importantes do Bloco Oriental.
Dirigiu a Escola de Belas Artes de Leipzig e formou dezenas de alunos que depois seriam conhecidos. Expôs em Moscou, em Varsóvia, em Berlim Oriental. Seu estilo tornou-se mais sombrio, com corpos fragmentados, expressões distorcidas e uma paleta carregada. Não pintava heróis nem bandeiras, mas ruínas, pessoas despedaçadas, paisagens doentias. Sua obra era aceita pelo regime porque mantinha os códigos oficiais, mas os críticos mais atentos notavam que sua mensagem estava por dentro, como uma contradição permanente. Quando o Muro de Berlim caiu em 1989, seu nome ficou preso entre dois fogos. No Ocidente, o olhavam com desconfiança por ter trabalhado para o sistema comunista. No leste, alguns o rejeitavam por ter pertencido às SS. Apesar disso, seus quadros continuaram em museus e galerias. Ele participou de várias exposições depois da reunificação. Nos 90, sua obra foi revisada por curadores alemães e internacionais. Alguns o defenderam como testemunha incômoda do século, outros o criticaram por ter se adaptado a todos os contextos. Ele não respondia, apenas continuava pintando. Morreu em 2011. Tinha 85 anos. Vivia em Leipzig. Não houve homenagens oficiais nem grandes polêmicas. Sua morte foi coberta pela imprensa cultural, mas sem escândalos. A maioria de suas obras ficou em coleções públicas. Alguns de seus alunos falaram dele como um mestre estrito, mas generoso. Os livros de arte o mencionam, mas nem sempre destacam seu passado. Seu arquivo foi entregue a instituições da antiga RDA. Suas pinturas ainda estão em museus de Berlim, Dresden e outras cidades. Sua história se mistura com o século alemão. Guerra, ditadura, ruptura, silêncio, nada mais. Otto Kuhn, o chefe que continuou dando ordens. Otto Kuhn nasceu em 1909. Ele se juntou à SS antes da guerra estourar e passou por várias unidades até se tornar comandante. Dirigiu a divisão Leibstandarte e mais tarde a Totenkopf. Seus homens participaram de operações de limpeza e punição em vários países ocupados. Quando a frente começou a desmoronar, ele esteve no comando nos Balcãs. Nos últimos meses do conflito, continuava dando ordens em meio a um caos total. Foi capturado na Áustria e entregue aos americanos. Ele ficou detido, mas nunca foi processado formalmente. Quando o libertaram, voltou para a Alemanha e se estabeleceu em Munique. Em 1951, fundou a GIAG, uma associação de antigos membros das Waffen-SS. A ideia era pressionar para que o novo Estado alemão reconhecesse seus direitos como veteranos. Reclamavam pensões, acesso a empregos públicos e o fim da estigmatização. Kuhn dirigiu a organização durante anos. Organizou reuniões, publicou panfletos e buscou apoio político. Em particular, defendia que as Waffen-SS não deviam ser comparadas com os grupos responsáveis por crimes massivos. Durante os anos 50 e 60, a AIAG cresceu. Chegou a ter mais de 20 mil membros. Kuhn foi sua figura de proa. Publicou artigos, escreveu prefácios e defendeu a ideia de que os soldados da SS eram combatentes como qualquer outro. Em seus textos, falava de honra, sacrifício e camaradagem. Evitava qualquer menção direta aos crimes. Tentava estabelecer uma linha entre a elite militar e os aparatos repressivos do regime. Mas os historiadores o desmentiam. Mostravam documentos, testemunhos e números. A discussão tornou-se cada vez mais tensa. Nos anos 70, Kuhn manteve-se como figura ativa em círculos revisionistas, participava de eventos, dava entrevistas e mantinha contato com antigos subordinados. Em algumas ocasiões, ele disse que a história oficial estava escrita pelos vencedores. Nunca mostrou arrependimento. Dizia que sua missão havia sido combater o bolchevismo. Quando as críticas aumentaram, ele reduziu suas aparições públicas, mas continuou escrevendo. A editora Munin Verlag, ligada à GIAG, publicava memórias e livros que defendiam a versão dos veteranos. Ele morreu em 2004, com 95 anos. Vivia em uma área tranquila do sul da Alemanha. Não teve homenagens oficiais. Algumas notas na imprensa alternativa mencionaram seu falecimento. A GIAG já estava em decadência. Poucos jovens se interessavam pelo que restava daquela rede de ex-soldados. Seu legado ficou registrado em panfletos, atas e livros autoeditados. Os arquivos da associação foram armazenados em fundações privadas. Suas opiniões continuam citadas em estudos sobre o pós-guerra e o revisionismo. Seu nome aparece entre os que tentaram mudar a narrativa oficial das sombras. Nada mais.
O locutor que veio do front. Franz Schwab-Huber nasceu na Alemanha em 1923. Em 1942, ele se ofereceu como voluntário para as Waffen-SS e foi enviado para o fronte oriental. Participou de operações militares durante a fase mais brutal da guerra. Ao finalizar o conflito, foi capturado e ficou sob custódia por um tempo, mas conseguiu retornar à Alemanha Ocidental sem ter enfrentado julgamento. Ele se manteve em silêncio sobre seu passado e aproveitou o caos do pós-guerra para construir uma nova identidade profissional. A partir dos anos 50, ele começou a trabalhar como jornalista em veículos regionais. Foi contratado por jornais locais na Baviera e, pouco a pouco, foi ganhando espaço. Nos anos 60, já colaborava com a televisão pública bávara, a Bayerischer Rundfunk. Durante 3 décadas, manteve uma carreira sólida, com reportagens e colaborações constantes. Era conhecido por seu estilo tradicional, sem polêmicas. Nunca falava de política, nem de sua juventude. Nos arquivos oficiais da emissora não constava sua passagem pela SS. Nenhum de seus colegas sabia de nada, ou se sabiam, mantinham em segredo. Nos anos 90, ele publicou uma autobiografia. O livro parecia uma crônica pessoal do pós-guerra, mas várias passagens causaram problemas. Ele minimizou a responsabilidade da SS e sugeriu que nem todos os membros haviam cometido crimes. As frases eram ambíguas, mas a mensagem era clara. Ele não se considerava culpado de nada. Essa publicação chamou a atenção de historiadores e ativistas. Vários artigos começaram a investigar sua trajetória. Finalmente, confirmou-se que ele havia pertencido à Waffen-SS e que havia ocultado essa informação durante toda a sua vida profissional. A emissora reagiu. Ele foi demitido sem comunicado oficial. Ele não respondeu. Não deu entrevistas nem esclarecimentos. Mudou-se para uma casa menor, longe do centro, e desapareceu da vida pública. Durante um tempo foi ligado a grupos de veteranos, mas nunca mais apareceu na mídia. Seu livro foi retirado das livrarias e algumas cópias circularam por editoras marginais. A partir daí, ele se tornou um caso de estudo sobre os silêncios do passado nazista nas instituições culturais do pós-guerra. Ele morreu no início dos anos 2000, na Baviera. Não houve cobertura na imprensa nacional, apenas um breve obituário em um jornal local, sem menção alguma ao seu passado. Seus arquivos pessoais não foram reclamados por nenhuma instituição. A televisão, para a qual trabalhou por mais de 30 anos, nunca emitiu uma nota de encerramento. Alguns jornalistas jovens redescobriram seu caso anos depois, quando estudavam os vínculos entre a mídia alemã e antigos membros do regime. Sua história terminou reduzida a uns quantos parágrafos em relatórios sobre infiltração cultural, com seu nome citado como exemplo de como muitos ex-SS conseguiram se integrar na sociedade sem enfrentar consequências. Viveu décadas dentro do sistema, falou diante das câmeras, escreveu artigos, e só no final veio à tona quem ele realmente havia sido. Nada mais. Erich Kern, o que escrevia só para eles. Erich Kern nasceu em 1906 em Graz. Quando jovem, passou por grupos socialistas e comunistas antes de se voltar para os movimentos ultranacionalistas austríacos. Acabou se envolvendo com o Partido Nazista Austríaco quando ainda era ilegal. Em 1934, ele foi preso por isso e ficou um tempo detido. Mais tarde, conseguiu trabalho como jornalista em um jornal controlado por Hermann Göring e depois trabalhou como chefe de imprensa do Gauleiter Bürkel. Durante a guerra, terminou como chefe de imprensa dos Gauleiters e também foi oficial nas Waffen-SS com o posto de Obersturmbannführer. Ele foi capturado no final do conflito e ficou detido em um campo dos americanos até 1948. Ao sair, lançou um livro contando suas experiências na guerra. Ele o escreveu poucos meses depois de ser solto, embora estivesse proibido de publicar. Nesse livro, ele defendia a invasão da União Soviética, dizendo que era uma missão para civilizar os russos. Em 1949, mudou-se para a Alemanha Ocidental e dedicou-se integralmente à escrita. Lançou romances e textos históricos em editoras revisionistas. Nos anos 50, ele entrou para a IAG e tornou-se um dos responsáveis pela parte editorial. Começou a escrever para a revista Der Freiwillige e também para outros veículos nacionalistas, onde repetia sempre a mesma coisa: defender a SS, atacar os aliados e minimizar o que havia acontecido com o regime nazista.
Ele fez parte do conselho editorial da Nation Europa e editou publicações como Deutsche Soldatenzeitung e Deutsche Wochenzeitung. Em todos os seus textos, ele repetia o mesmo discurso, sempre defendendo os antigos membros das Waffen-SS e atacando os julgamentos do pós-guerra. Desde 1959, ele trabalhava em tempo integral para a GIAG. Gerenciava todo o conteúdo, decidia quais testemunhos seriam publicados e como seriam escritos. Cuidava para que não se dissessem coisas que pudessem trazer problemas legais, mas nunca se afastou da narrativa oficial do grupo. Ele não dava entrevistas nem aparecia na mídia. Comunicava-se por carta ou se reunia em particular com outros membros. Ao mesmo tempo, ele militava em partidos de extrema-direita como o Partido Nacional Democrático da Alemanha, a União Popular Alemã e também em organizações culturais do nacionalismo pan-europeu. Participou de tentativas de unir os setores radicais do país e continuou colaborando com revistas de ultradireita até os anos 70. Ele nunca abandonou o revisionismo. Continuou defendendo a SS até o último momento. Ele morreu em 1991 em Kammer am Attersee. Nada foi divulgado na mídia e não houve nenhuma homenagem pública. Dentro da RIAG, sua morte foi anunciada em um boletim interno. Fora dos círculos do revisionismo alemão, seu nome desapareceu. Nada mais. Karl Wolff, Operação Amanhecer, o Acordo Proibido. No início de 1945, Karl Wolff começou a agir por conta própria. Ele já não acreditava que a Alemanha pudesse vencer, mas também não queria que o norte da Itália terminasse tomado por partisãs comunistas. Em 6 de fevereiro, foi a Berlim e sentou-se diante de Hitler. Falou-lhe de contatos que havia estabelecido para negociar com os aliados. Mencionou o cardeal Schuster, que conhecia dos tempos em Milão. Hitler não disse uma palavra. Wolff entendeu que esse silêncio era como um sinal de aprovação. Ribbentrop, que estava lá, assentiu e pouco depois foi para a Suécia fazer seus próprios arranjos. Wolff continuou com o seu. Mudou o objetivo. Não ia conseguir um armistício para todo o Reich, mas apenas render o norte da Itália. Preferia que fosse tomado pelos ingleses e pelos americanos antes que pelos partisãs. Em 8 de março, ele já estava na Suíça. Foi recebido por Allen Dulles, o chefe dos espiões americanos. Dulles impôs uma condição. Wolff tinha que libertar Ferruccio Parri, um líder partisano. Wolff disse que sim. Também prometeu que poderia fazer com que o Marechal Kesselring se entregasse, embora depois soubesse que ele já havia sido removido do comando e substituído por Vietinghoff. Mesmo assim, no dia 19, ele voltou à Suíça, desta vez com mais gente à mesa. 2 generais aliados haviam entrado com identidades falsas. Os soviéticos já haviam tomado conhecimento dessas reuniões e estavam furiosos, mas os americanos não os convidaram. Nessa reunião, Wolff disse que falaria com Kesselring e convenceria Vietinghoff. Jurou que não cumpriria nenhuma ordem que implicasse matar prisioneiros políticos. O escândalo com os russos não tardou a explodir. Os soviéticos acusaram os americanos de negociar às escondidas. Enquanto isso, o plano de Ribbentrop na Suécia foi por água abaixo. Quando Hitler soube, ficou louco. Disse que ninguém o havia avisado. Himmler se assustou. Acusou Wolff de traidor e mandou vigiar sua esposa. Kaltenbrunner tinha tudo controlado. Até proibiu que ela saísse de casa. Wolff quis contar tudo a Hitler diretamente, mas Himmler disse para ele nem pensar nisso. Mesmo assim, ele continuou com o que chamavam de Operação Amanhecer. Em 13 de abril, Himmler soube que Wolff não o havia obedecido e o mandou para Berlim. Wolff foi mesmo assim. Na reunião, discutiram intensamente. Wolff os ameaçou. Se me mandarem para o matadouro, eu os arrasto comigo. Kaltenbrunner o levou diante de Hitler. Primeiro falou Kaltenbrunner, depois foi a vez de Wolff. Hitler o acusou de agir sem permissão. Wolff respondeu que o silêncio do 6 de fevereiro era suficiente. Disse que havia chegado até os líderes aliados. Hitler, segundo contou depois Wolff, aceitou a explicação. Disse que ele teve sorte, que se falhasse, o teria descartado como a Hess. Hitler permitiu que ele continuasse, mas pediu que conseguisse algo melhor. Uma rendição sem condições não lhe servia. Em 20 de abril, Wolff voltou ao norte da Itália e convenceu Vietinghoff a seguir com as conversas. Mas os protestos soviéticos já haviam feito efeito. Churchill e Truman não queriam mais saber do assunto. Nesse mesmo dia, o comando aliado cancelou a operação.
Wolff soube disso estando na Suíça. Ficou esperando que mudassem de ideia, mas nada aconteceu. Himmler ordenou que ele retornasse. O cardeal Schuster também o chamou. Disse-lhe que os partisãs o esperavam em Milão para pactuar a rendição. Wolff não queria isso, só queria ganhar tempo para resolver tudo com os americanos. Em 26 de abril, foi cercado pelos partisãs em uma vila. Lá estava também Graziani, que lhe entregou um papel autorizando a rendição do exército de Mussolini. Um oficial suíço que estava envolvido nas negociações convenceu um contato americano a entrar e libertar Wolff. Assim que saiu, ele ordenou às SS que parassem de lutar em Milão. No dia seguinte, voltou a Bolzano. Lá disseram-lhe que os aliados queriam conversar novamente. Wolff prometeu que a rendição aconteceria em 2 de maio, mas Kesselring havia voltado a tomar o controle. Havia tirado Wittgenhoff e colocado Schulz. Schulz não queria negociar. Kesselring também não. Então, Wolff mandou prender Schulz. Depois, convenceu o general Herr do 10º Exército a se render. Confirmou a data a Alexander. Pouco depois, soube que Hitler havia se suicidado. Após uma briga com Kesselring, ele o fez ceder. Schulz acabou aceitando. Em 2 de maio, as tropas alemãs na Itália se entregaram. Depois da guerra, os americanos o capturaram em maio. O passaram para os britânicos. Em 1948, um tribunal alemão o condenou a 5 anos por ser da SS. Saiu antes, após uma redução de pena. Em 1962, ele foi preso novamente, desta vez por ter participado da deportação de 300.000 pessoas de Varsóvia para Treblinka. Foi sentenciado a 15 anos. Só cumpriu uma parte. Foi libertado em 1969 por motivos de saúde. Anos depois, em um documentário para a televisão, reconheceu que havia estado com Himmler assistindo a execuções. Disse que um tiro chegou a sujar seu casaco. Morreu em 1984 sem ter voltado à prisão. Nada mais. O soldado que salvou Hitler. Otto Hemmer veio ao mundo em Neubrandenburg, em agosto de 1912. Ele era um dos 6 irmãos em uma família protestante tradicional. Seu pai trabalhava como inspetor judicial e vinha de uma longa linhagem de artesãos. A carreira militar de Hemmer começou antes do nazismo, quando em 1932 ele entrou para o exército da República de Weimar. Foi subindo de patente rapidamente, até que em 1942 já estava no comando de um batalhão especial do regimento Grossdeutschland, que servia de apoio às unidades de fuzileiros. Um ano depois, comandava o 1º Batalhão Mecanizado do regimento, agora já convertido em divisão. Na retirada alemã durante a Batalha de Kharkov, suas tropas ajudaram a cobrir a saída de uma unidade blindada das Waffen-SS. Por esse serviço, ele recebeu a Cruz de Cavaleiro e depois as Folhas de Carvalho. Em 1944, após uma ferida, foi nomeado chefe de uma unidade de guarda em Berlim. Ali, sem saber, ele entrou no centro do complô de 20 de julho. Nesse dia, o general von Hase ordenou que ele prendesse Goebbels. Hemmer cumpriu, mas Goebbels o fez duvidar. Conseguiu que ele falasse diretamente com Hitler por telefone. O Führer pediu que ele o reconhecesse pela voz, e quando Hemmer confirmou, recebeu a ordem direta de acabar com o golpe. Nesse mesmo dia, foi promovido. O próprio Hemmer contou tudo isso para a câmera anos depois, sem mostrar nenhum remorso. Ele também participou de um documentário, aconselhando um ator que iria interpretá-lo. Depois do atentado frustrado, ele voltou ao fronte. Comandava a brigada de escolta do Führer, uma unidade armada com pessoal da Grossdeutschland. Na Prússia Oriental teve muitas perdas e poucos resultados. Passaram para as Ardenas em dezembro e de novo sofreram muitas baixas. Em 1945, ele foi promovido a major-general e recebeu o comando da divisão recém-formada. Voltou a falhar. Moveu a unidade para a Silésia sem conseguir resultados. Foi capturado pelas tropas do EUA e ficou preso até 1947. 3 anos mais tarde, ele fundou o Partido Socialista do Reich. Era abertamente neonazista. Chegou a ter milhares de votos e cadeiras na Baixa Saxônia e em Bremen. Mas em 1952 foi proibido pela justiça alemã. Já nos anos 90, Hemmer foi condenado por negar o Holocausto em vários escritos. Para evitar a prisão, ele foi para a Espanha. Lá, ele apoiou as teorias de Leuchter e Rudolph, que também eram conhecidos por negar os crimes nazistas.
A Alemanha pediu sua extradição, mas a Audiência Nacional a recusou porque esse crime não existia na lei espanhola. Não lhe deram asilo nem status de refugiado. Ele se mudou para o Egito e a Síria. Foi fugitivo até sua morte. Faleceu em 1997 em Marbella, sem ter pisado outra vez em uma prisão. Nada mais. O belga, que queria ser nazista. Léon Degrelle não começou com um fuzil na mão, mas com uma caneta. Ele nasceu no sul da Bélgica, na Valônia, e desde jovem se envolveu no mundo do jornalismo. Enquanto estudava na Universidade de Louvain, já dirigia uma editora católica que publicava panfletos e romances baratos. Ele a nomeou Christus Rex, e logo esse selo editorial se tornou algo mais. Um movimento político. Chamaram-no simplesmente Rex. No início, ele andava de mãos dadas com os católicos conservadores, mas em 1935, Degrelle rompeu com eles e transformou o Rex em um partido próprio, carregado de ideias autoritárias, nacionalistas e com um discurso muito próximo ao fascismo. Em 1936, ele surpreendeu. Obteve mais de 11% nas eleições e se tornou uma figura nacional. Mas esse sucesso não durou muito. Ele tentou fazer uma marcha a Bruxelas que foi um fracasso, foi rotulado de extremista e a popularidade do partido despencou. Até então, já estava claro que Degrelle via com bons olhos Hitler e Mussolini. Ele se reuniu com ambos em 1936 e começou a receber dinheiro, sobretudo da Itália. Em 1937, ele se candidatou a eleições-chave em Bruxelas e perdeu para o primeiro-ministro. Essa derrota o deixou fora do grande jogo. O Rex tornou-se cada vez mais radical, e quando a guerra estourou, Degrelle culpou os judeus, os maçons e os aliados por terem provocado a Alemanha. No mesmo dia em que os nazistas invadiram a Bélgica, 10 de maio de 1940, ele foi preso por suspeita de colaborar com o inimigo. 2 meses depois, os alemães já o haviam soltado. A primeira coisa que ele fez foi ir bater à porta dos ocupantes. Queria ser o chefe de um governo fantoche na Bélgica, mas os nazistas não lhe deram esse lugar. Deixaram-no continuar falando, mas não muito mais. Então Degrelle mudou de tática, ofereceu soldados. Em 1941, logo que a Alemanha invadiu a União Soviética, ele propôs formar uma legião belga para lutar ao lado nazista. Assim nasceu a Legião Valona, composta em sua maioria por rexistas. Ele próprio foi para o fronte como voluntário. No início, eles dependiam do exército alemão, mas em 1943 foram integrados à SS. A partir daí, Degrelle se alinhou completamente com Himmler. Inclusive disse que os valões eram de sangue germânico. Chegou a ser condecorado pelo próprio Hitler. Durante esses anos, o Rex tornou-se uma cópia do aparato nazista. Degrelle passou de político a soldado e depois a propagandista uniformizado. Na Bélgica, ninguém mais o queria. Seu partido era visto como um bando de traidores. Quando os alemães se retiraram do país em 1944, ele fugiu com eles. Em abril de 1945, enquanto os soviéticos já estavam entrando em Berlim, Degrelle abandonou os que restavam de sua legião e escapou. Ele foi condenado à morte por traição na Bélgica, mas conseguiu se infiltrar na Espanha. Lá, sob a ditadura de Franco, encontrou refúgio. Em 1954, ele recebeu a cidadania espanhola, o que o blindou contra qualquer extradição. Desde então, viveu em liberdade, sem enfrentar a justiça. Dedicou-se a escrever livros defendendo o nazismo e negando o Holocausto. Apresentava-se como um herói anticomunista e um patriota incompreendido. Morreu em Marbella em 1994, com 87 anos, sem ter pagado por nada do que fez. O assassino amável de Bariloche. Em 23 de março de 1944, um grupo do Partido da Zione armou uma emboscada para uma companhia da Polícia Militar das Waffen-SS bem em uma rua de Roma. Colocaram uma bomba dentro de um carro de lixo e a detonaram quando eles passavam em formação pela Via Rasella. Morreram 33 soldados alemães e também caíram 2 civis italianos que estavam perto da explosão. Quando a notícia chegou a Hitler, ele ficou furioso. Ordenou matar 10 italianos para cada alemão morto. Alguém arredondou a conta, iriam fuzilar 335. O encarregado de montar a lista foi Herbert Kappler. Ele juntou nomes de presos que já tinham sentença de morte,
outros que estavam esperando julgamento, mas com acusações pesadas, 75 judeus que seriam deportados, e alguns que haviam sido acusados de terrorismo, mas que estavam soltos por falta de provas. Eles foram retirados de diferentes prisões de Roma, sob o controle dos nazistas, das SS, do regime fascista e de suas milícias. Em 24 de março, Erich Priebke, junto com Karl Haas e outros das SS, colocou os selecionados em caminhões do exército. Levaram-nos para minas abandonadas nos arredores, as fossas ardeatinas. Eles os colocaram de 5 em 5, um atrás do outro, e lhes deram um tiro na cabeça. Quando terminaram, selaram as entradas com explosivos. Ninguém saiu com vida. Quando a guerra terminou, Priebke escapou. Em 46, ele fugiu de um campo de prisioneiros em Rimini. Em Roma, ele conseguiu documentos falsos e foi direto para a América do Sul. Ficou um tempo em Buenos Aires e depois se instalou em Bariloche, na Patagônia. Lá viveu quase toda a sua vida. Ele se chamava Érico e era conhecido como um tipo amável, educado, prestativo. As pessoas o respeitavam, ninguém falava de seu passado, ou preferiam olhar para o outro lado. Vários padres o ajudaram a fugir. Alguns do Tirol do Sul, outros croatas. Um fundamental foi Krunoslav Draganović, que o moveu pela Europa e o colocou na rede que tirava nazistas do continente. Em Bariloche, Priebke vivia tranquilo. Até que, em 1991, seu nome apareceu em um livro de Esteban Buch, junto com outros alemães escondidos na região. Ao mesmo tempo, um jornalista yankee, Sam Donaldson, estava procurando Reinhard Kops, outro ex-SS que vivia lá. Kops, tentando se salvar, o entregou. Disse que o criminoso pesado era Priebke, e assim tudo mudou. Donaldson foi procurá-lo. Em 94, ele o encontrou caminhando na rua. Fez-lhe uma entrevista direta. Priebke admitiu tudo, disse que obedecia a ordens, que só fazia o que lhe mandavam, nenhuma mostra de culpa. Quando lhe disseram criminoso de guerra, ele encerrou a conversa sem mais. Em Bariloche, houve uma enorme confusão. Muitos não queriam acreditar. Houve até campanhas para defendê-lo. Diziam que ele era um vizinho exemplar, que havia feito muitas coisas boas, que não podia ser aquele monstro de que falavam. Mas com o tempo, os fatos o deixaram exposto. E da Itália não pararam de pressionar. Depois da reportagem, a Itália pediu sua extradição. A Argentina a aprovou em novembro de 1905. Quando ele chegou a Roma, foi colocado na prisão militar de Forte Boxea. O promotor o acusou formalmente por seu papel no massacre. No início, um tribunal militar o libertou, dizendo que o crime já havia prescrito. Mas o Tribunal Supremo não aceitou e ordenou a repetição do julgamento. Em 98, ele foi sentenciado à prisão perpétua. Mas como já era um idoso, mandaram-no cumprir a pena em sua casa. Seus últimos anos ele os passou confinado em uma residência em Roma. Morreu em 2013, com mais de 100 anos. Ninguém quis se encarregar do enterro. Nem Roma nem o Vaticano permitiram o velório. A Argentina também se recusou a receber seu corpo. Ele queria ser enterrado junto com sua esposa em Bariloche, mas não permitiram. Assim terminou a vida de um dos homens que organizaram a matança das fossas ardeatinas. Nada mais. Alois Brunner, dos trens para Auschwitz aos hotéis na Síria. Filho de um camponês, Alois Brunner nasceu em uma aldeia germanófona a oeste da Hungria, que depois de 1918 passou a chamar-se Horbrunn e ficou do lado austríaco. Estudou contabilidade e trabalhou como vendedor, até que em 1931 entrou para o Partido Nazista com apenas 19 anos. No ano seguinte, alistou-se nas SA e perdeu o emprego por andar agitando ideias nazistas em um país onde ainda era ilegal. Após o Anschluss, em 1938, alistou-se formalmente na SS em Viena e um ano mais tarde entrou para a Gestapo, no mesmo escritório que Eichmann gerenciava. Ali, tornou-se sua mão direita. Começou ajudando no Plano Nisko, uma tentativa falha de colocar os judeus em uma espécie de gueto na Polônia. Brunner foi escalando. Já com o posto de Hauptsturmführer, organizava trens inteiros para mandar pessoas para os campos. Foi ele quem dirigiu um de Viena a Riga, onde em plena viagem matou um judeu doente que havia sido tirado de um hospital. Depois o mandaram para a França. Deportou mais de 40 mil judeus de Viena e outros tantos de Salônica antes de assumir o comando do campo de Drancy, perto de Paris. De lá, organizou comboios inteiros rumo aos campos. Em 1944,
o mandaram para a Eslováquia para fazer o mesmo. Nos últimos meses do Reich, ele retirou mais de 13 mil judeus em direção a campos como Bergen-Belsen e Auschwitz. Quase ninguém voltou. Depois da guerra, Brunner se perdeu na confusão. Foi confundido com outro nazista com sobrenome parecido que foi executado. Enquanto isso, ele andava com documentos falsos e chegou a dirigir veículos para os próprios americanos. Inclusive, trabalhou um tempo com a rede Gehlen, que depois seria a base da inteligência alemã. Em 1954, escapou com o passaporte da Cruz Vermelha. Passou por Roma, esteve no Egito traficando armas e terminou na Síria. Ali, passou a se chamar Dr. Fischer e tornou-se assessor do governo. Muitos acreditam que ele ensinava técnicas de tortura e repressão que dominava desde sua época com os nazistas. A Síria o protegeu durante décadas. Caçadores de nazistas como Klarsfeld ou Wiesenthal tentaram levá-lo à justiça, mas o regime de Assad nunca o entregou. No final dos anos 80, a Alemanha Oriental quase conseguiu sua extradição, mas a queda do muro arruinou tudo. Nos anos 90, a Alemanha ofereceu uma recompensa por informações que levassem à sua captura. 2 vezes lhe enviaram bombas pelo correio. Uma em 1961 lhe arrancou um olho e outra em 1980 lhe arrancou dedos. Acredita-se que tenha sido o Mossad. Em 2001, a França o condenou à prisão perpétua à revelia por ter enviado centenas de crianças judias para os campos em 1944. Ele nunca se apresentou ao julgamento. Em 2014, o Centro Wiesenthal anunciou que Brunner havia morrido na Síria em 2010, quase centenário. Não se sabe onde o enterraram. Nunca pagou por nada. Wilhelm Mohnke, o guarda de Hitler, que escapou do banco dos réus. Wilhelm Mohnke nasceu em 1911 e entrou para o Partido Nazista em 1º de setembro de 1931, com o cartão número 649.684. 2 meses depois, já estava na SS, com o número 15.541, e logo começou a subir. Quando Hitler se tornou chanceler em janeiro de 1933, no quartel-general da SS, pediram que cada regimento escolhesse 3 soldados destacados para uma unidade de escolta pessoal. Em março, ele foi escolhido e enviado para a SS Stabswache Berlim, encarregada de proteger a sede da chancelaria. Em agosto, já dirigia uma companhia, e em setembro essa unidade passou a chamar-se SS Sonderkommando Berlim. Depois de uma fusão interna, terminou à frente da 3ª Companhia do 2º Batalhão. Não demorou a passar para a 1ª Divisão Leibstandarte SS Adolf Hitler, e a partir daí sua carreira militar decolou. Durante a campanha da Polônia, em setembro de 1939, ele já estava em ação. Foi ferido no dia 7 e enviado para um hospital em Praga. Por essa lesão, recebeu a Medalha Negra e, pouco depois, a Cruz de Ferro de 2ª classe no final desse mês e a de 1ª classe em novembro. Na ofensiva sobre a França, em 1940, comandava a 5ª Companhia do 2º Batalhão e assumiu o controle total dessa unidade em 28 de maio, depois que o comandante foi atingido. Nesses dias, ele foi relacionado à execução de 80 prisioneiros britânicos e franceses perto de Wormhout, embora nunca tenha sido levado a julgamento. Na campanha dos Balcãs, foi gravemente ferido em 6 de abril de 1941 durante um bombardeio aéreo iugoslavo. Esteve a ponto de perder uma perna, mas conseguiu conservar parte do pé. Em dezembro, recebeu a Cruz Alemã em ouro. Em março de 1942, foi transferido para um batalhão de substituição e, um ano depois, em 1º de setembro de 1942 e 3, formou-se a 12ª Divisão Panzer SS Hitlerjugend com adolescentes nascidos em 1926, enquanto os comandantes eram veteranos. Mohnke assumiu o controle do 2º regimento dessa divisão, o 26º Panzergrenadier SS. Esse regimento esteve relacionado com a execução de 35 prisioneiros canadenses em Fontenay-le-Pesnel, mas nunca chegaram a processá-lo porque não havia provas sólidas. Ele dizia que a dor de sua perna o obrigava a tomar morfina, embora não se pudesse comprovar se isso afetava suas decisões.
Desde março de 1942 até maio de 1943, ele esteve à frente do batalhão de substituição da Leibstandarte e, em setembro, assumiu o comando do Regimento 26. O regimento tinha uma estrutura pouco habitual. Embora o classificassem como Panzergrenadier, apenas um batalhão contava com veículos blindados. Além disso, somaram uma companhia de reconhecimento com carros blindados, o que o tornava uma força rara. Na batalha pela Bolsa de Falaise, Mohnke dirigiu seu grupo a leste do rio Dives. Quando as tropas alemãs eram empurradas até o Sena, ele organizou a defesa na margem ocidental para proteger as pontes. Em 11 de julho de 1944, ele recebeu a Cruz de Cavaleiro. Manteve o comando até o final de agosto, quando substituiu o ferido Theodor Wisch à frente da Leibstandarte. Em dezembro de 1944, durante a Operação Wacht am Rhein e depois Nordwind, ele participou da última ofensiva alemã na frente ocidental. Sua divisão se juntou ao 1º Corpo Panzer SS e liderava o avanço pelas Ardenas. Como quase não tinham combustível, avançavam com o mínimo necessário. Em 17 de dezembro, o grupo de Peiper conquistou uns depósitos em Bullingen e nesse mesmo dia mataram mais de 60 prisioneiros norte-americanos em Malmedy. Enquanto isso, as tropas de Mohnke ficaram estagnadas devido às pontes destruídas. Em 24 de dezembro, a ofensiva parou. Apesar do ataque aéreo de 1º de janeiro, não avançaram mais. Em 27 de janeiro, a ofensiva foi dada como encerrada. 3 dias mais tarde, Mohnke foi promovido a SS Brigadeführer. Ele foi enviado para a Hungria, onde novamente foi ferido por um bombardeio. Também ficou com problemas de audição e foi transferido para o exército de reserva. Uma vez recuperado, Hitler o colocou no comando da defesa do distrito governamental de Berlim, que incluía a chancelaria e o bunker. Seu centro de comando estava nos túneis subterrâneos. Ele formou o Kampfgruppe Mohnke, composto por restos de outras formações, milicianos e tropas de escolta. Tinha uns 2.000 efetivos entre soldados, defesa antiaérea, pessoal de segurança e alunos em formação. Eles estavam cercados. Os soviéticos haviam mobilizado mais de 1,5 milhão de homens só para ocupar Berlim. A artilharia não parou desde 20 de abril até o final da batalha. Nesse contexto, Hitler ordenou que ele organizasse um julgamento contra Hermann Fegelein. Mohnke presidiu o tribunal, mas Fegelein chegou completamente bêbado, vomitando e sem conseguir se manter em pé. Mohnke decidiu que ele não estava em condições de ser julgado, encerrou o processo e o entregou à segurança das SS. Não o viu novamente. Em 30 de abril, confirmaram-lhe que Hitler havia tirado a própria vida e, no dia seguinte, começou a organizar a saída do bunker. A ideia era escapar do cerco e chegar ao Elba ou ao norte, onde ainda restavam unidades alemãs. Seu grupo incluía secretárias, um doutor, a dietista de Hitler e outros comandantes. Tentaram avançar pelos túneis do metrô, mas o caminho estava bloqueado. Misturaram-se com civis e soldados em uma cervejaria. Em 2 de maio, ao ver que não havia saída, renderam-se. Ele foi levado perante o Estado-Maior Soviético e depois entregue ao NKVD. Em 9 de maio, foi enviado a Moscou para ser interrogado. Passou 6 anos isolado, depois foi transferido para Lubianka e mais tarde para o campo de prisioneiros de Voikovo. Permaneceu detido até outubro de 1955. Seu regimento havia sido vinculado a várias matanças de prisioneiros e, embora o investigassem do Canadá e de outros países, jamais o acusaram formalmente. Em 1988, o caso foi reaberto, mas os promotores alemães disseram que não tinham provas suficientes. Após ser libertado, ele trabalhou como vendedor de caminhões em Barsbüttel. Morreu em 6 de agosto de 2001, com 90 anos, em Damp, uma aldeia costeira. Depois da guerra, muitos membros das SS conseguiram continuar com suas vidas sem interrupções, enquanto o resto do mundo tentava se reconstruir. Durante décadas, passaram despercebidos em distintos lugares, sem que ninguém parasse para verificar quem eram ou o que haviam feito. Ainda hoje, não se sabe quantos responsáveis por crimes viveram entre as pessoas sem serem identificados. E o que significa este anonimato para as memórias daqueles que não tiveram a oportunidade de continuar vivendo.